Hoje tá um pouco diferente isso aqui, né? Geralmente vocês estão desse lado aqui, eu vou roubar o lado de vocês porque eu tô cheio de dúvidas aqui sobre essa questão de fraude, todo mundo tá com essa preocupação e vocês são os melhores especialistas nisso, né? Paulo, Eu nunca sentei aqui, primeira vez que sentando aqui com uma câmera nova. hoje o programa tá muito especial. Hoje a gente vai dar um passo a passo para quem foi vítima de golpe, para quem conhece vítima de golpes na internet. A gente vai passar o que essa pessoa pode fazer, quais são os caminhos que ela tem para buscar a recuperação dos valores. Então é um programa muito especial e nada melhor do que ter você aqui para entrevistar a gente nesse programa. Eu que agradeço a honra de estar aqui mais uma vez, né? Porque eu já fiz aqui o programa no passado, tô aqui de volta. E para ver também que cada vez cresce mais essa questão de golpes, cada vez mais aumenta o medo das pessoas em relação a isso, também aumenta a vergonha, né? Acho que vai ser legal debater sobre isso. O programa começou com você. Você é um dos pioneiros do programa, que graças a você que o programa começou. Então eu quero representar as pessoas que têm esse medo e têm um monte de dúvida. Então já roda a vinheta, né? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Falando de Fraude Podcast, episódio 118. Gente, eu tava aqui no começo desses episódios, nunca pensei que ia chegar em 118 episódios. Mostra como esse conteúdo é bom. Estamos aqui com o Dr. Danilo Pardi e o Dr. Afonso Moraes, dois mestres no assunto de segurança digital, como fugir de golpes, e eles vão falar tudo. Hoje eu quero ter um programa muito legal que a gente possa destrinchar esse assunto. Sou o Paulo Fabrício, jornalista, já trabalhei com o Dr. Afonso, com o Dr. Danilo há algum tempo já conhecemos muito sobre esse tema, esse tabu que são fraudes ainda para muitas pessoas, as pessoas têm vergonha, né? E vamos começar com o nosso mantra, né? Se você não caiu, se você e sua empresa ainda não caíram numa fraude, pelo menos você já conhece alguém que caiu. Então é isso que a gente vai debater hoje. Caiu um golpe, pior coisa é se omitir, pior coisa é ter vergonha, pior coisa é não denunciar e também, muitas vezes, a pior coisa é procurar um advogado, um especialista, uma pessoa que não é especialista. E é isso que a gente vai debater hoje. Queria apresentar para vocês, então, meus queridos doutores, tudo bem com vocês? Tudo bem? Um prazer estar do lado de cá e ter você de volta depois de mais ou menos uns 100 episódios que a gente gravou após a sua saída, né? Seja bem-vindo de volta. Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, Danilo. obrigado, como o Afonso falou, pela participação. Você é um dos pioneiros aqui do Falando de Fraudes. Você participou dos primeiros episódios, sempre atuando aí com maestria. E hoje, como você falou, a gente está do outro lado. Espero que a gente consiga passar o máximo de informação possível para todo mundo que está assistindo e se proteger das fraudes na internet. Muito legal que hoje parece que a gente estava falando já há alguns anos atrás sobre isso, e parece que ia ter uma solução, mas o caminho só está piorando, né, pessoal? Eu vejo isso, né? Cada dia que passa, a gente encontra fraudes novas, remodelação de fraudes antigas que já aconteciam e que hoje, com a utilização de inteligência artificial, com a utilização de deepfake, eles estão modernizando essas fraudes. E a fraude que antigamente você conseguia reconhecer já de cara, agora já é um pouco mais difícil. Agora exige mais um pouquinho de técnica e a vítima ali, a pessoa que está do outro lado, precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Maravilha. Então, doutores, queria começar então já quebrando um pouco esse mito. Doutor Afonso, ainda faz sentido dizer que só cai em golpe quem é desatento? Ou qualquer pessoa hoje está vulnerável? Apesar de eu estar do lado de cá, vou lembrar que agora está no momento do jabá, porque sem o jabá, sem o nosso patrocinador, esse programa não podia continuar. Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Respondendo a sua pergunta, hoje qualquer uma pessoa cai. Hoje a gente tem visto caído professores universitários, engenheiros, médicos, né? A gente tem um golpe recente, um médico, e até pessoas que trabalham com cibersegurança. Já teve uma pessoa que passou por esse programa, trabalha com TI e caiu no golpe. O problema é
sistêmico, né? O brasileiro, ele gosta de levar vantagem, ele é curioso e às vezes acaba clicando em alguma coisa que não deve clicar ou não tomando a prevenção que deveria tomar. Maravilha. E vocês lidam diariamente com vítimas de golpes, correto? Qual costuma ser o sentimento predominante da pessoa que chega no escritório? Por que ainda existe tanta vergonha por parte das pessoas em relação a isso? Você acabou de responder o principal sentimento. A pessoa ela chega com muita vergonha, ela chega com uma sensação de ser incapaz de resolver aquilo, ela se sente a pessoa mais burra do mundo por não ter identificado que aquilo era uma fraude. Então, isso é muito difícil para aquela vítima. Quando ela olha que toda a economia que ela teve em uma vida foi perdida em 30 segundos por talvez uma desatenção, talvez não tenha identificado, ela chega com esse sentimento que é muito difícil. E o nosso trabalho, meu e do Afonso, ele não é só buscar a recuperação do valor, falar para que ela a gente vai conseguir o dinheiro. Não, a gente precisa receber essa vítima, a gente precisa dar um apoio para ela, mostrar que todo mundo, como o Afonso falou, pode ser vítima de uma fraude, independente do nível de escolaridade, de classe social, todo mundo é suscetível a uma fraude. Mas esse sentimento, esse apoio, ele é muito necessário para essa vítima já no início do trabalho. E essa vergonha ajuda os criminosos, correto, doutor Afonso? Sim. Porque eles demoram para fazer um boletim de ocorrência aí para até buscar também recuperar esse dinheiro, né? Bom, tem um ditado velho, né? Que o judiciário demora, né? Isso desde que eu me formei há 44 anos lá, todo mundo reclama, mas as pessoas também demoram muito em entrar com a ação. Na parte digital, como nós estamos falando com digital, ela tem que ser mais rápida que uma parte física. As provas físicas, elas permanecem mais tempo. As provas digitais, elas vão muito mais rápido ser exauridas. Por exemplo, contas laranjas. Então, um pagamento, quando é feito de um golpe, ele vai exaurido em minutos, ele é pulverizado. Se você não corre atrás disso para tentar fazer o médico de recuperação ou entrar com uma ação, o sucesso da recuperação vai ser muito pouco. E o que o Danilo falou, a vergonha é um dos problemas. A gente tem pensado nisso nas últimas vezes, eu tenho escrito artigos sobre esse problema das vítimas sentirem essa vergonha de contar para os familiares. Muitas vezes não são procurados por alguém da família, o filho, a esposa, porque a pessoa sente igual um caramujo, ela entra ali e não quer sair daquilo. O máximo que ela conta é para alguém muito próximo, às vezes que conta. Então a gente está pensando, inclusive, em montar um instituto para ajudar a parte jurídica e trazer psicólogos para ajudar na parte emocional da pessoa. Mas uma coisa é certa, e falado para o psicólogo, se ele recuperar o dinheiro ou parte do dinheiro perdido, ou seja o que for, do golpe, às vezes não é só dinheiro, tem outras coisas que estão envolvidas em golpes, ele vai recuperar a dignidade dele. Isso é ponto pacífico, mas sempre vai precisar de uma ajuda psicológica. Mas tem uma coisa que eu vejo, você falou até de recuperar dinheiro, a gente vê muito antigamente, era o golpe físico, então a gente só ia atrás do bandido e prendia. Agora no golpe digital as pessoas acreditam, perdeu dinheiro, nunca mais recupera. Isso é verdade ainda ou a realidade já mudou nos últimos anos? Ela mudou muito do final do ano passado para esse ano. Mesmo antes, a gente tinha métodos e mecanismos para buscar essa recuperação, mas a gente sempre batia em um ponto. O judiciário ele tinha dificuldade de reconhecer a responsabilidade da instituição financeira nos casos de golpes e fraudes. Porque o nosso trabalho ele não é apenas buscar o criminoso, um processo criminal e ir atrás daquele bandido. Isso faz parte do trabalho. Mas nosso trabalho também é buscar a recuperação financeira. Aquela vítima, ela perdeu muita coisa, mas também perdeu o dinheiro, como eu falei, a economia de uma vida. Nosso trabalho não visa só ir atrás do estelionatário, mas sim responsabilizar os agentes que são responsáveis nessa fraude. E não é só o criminoso. A gente tem falhas dos mecanismos de segurança da instituição financeira que faz com que seja plenamente possível a gente responsabilizar o banco de onde o dinheiro saiu ou onde o dinheiro entrou por essa falha de segurança. O STJ, ele mudou esse entendimento diante de uma súmula e hoje a responsabilidade da instituição financeira pela fraude, ela é muito maior. E isso tem ajudado milhões de clientes, não só nosso, mas de diversos escritórios que atuam na recuperação de valores de ter êxito nas ações judiciais. Essa mudança foi agora no final do ano passado para esse ano, correto? Por início de 26, esse entendimento do STJ, ele mudou e deu aí argumentos para as defesas judiciais, para os nossos trabalhos, em responsabilizar essa instituição financeira. O que mudou na prática em cima disso? Qual o impacto? A súmula 459 do
o STJ, como o Danilo falou, ela mudou o entendimento, porque está se criando uma jurisprudência sobre o assunto. Já alguns países têm, o Chile tem, a Inglaterra tem uma responsabilidade, porque é como se fosse um risco do negócio. Todo negócio tem um risco. O supermercado tem um risco, um marketplace tem um risco de alguém que não pague, ou um produto estragado. O banco tem o risco de alguém, algum funcionário, até o sistema dele, não ter o compliance adequado e aí cometer uma falha. Então ele é responsável. Ele é responsável quando surge uma transação num feriado, alguém tira todo o dinheiro da aplicação e pulveriza em 1000 contas. Hoje há sistemas financeiros, né? Aí a inteligência artificial e os outros mecanismos estão aí para usar. Então faz parte do negócio. Se ele não quer correr o risco total, ele que faça um seguro. Para isso existe o seguro da atividade relativa a ele. Mas os nossos tribunais têm entendido isso. Não existe uma legislação própria, né? Mas existe o entendimento da maioria dos juízes. Nós estamos formando isso, trazendo os argumentos, a preservação de provas e o processo legal. Mas tem que ser um advogado especializado que faça isso, porque não é um processo comum. Como também o delito não é comum, o golpe digital não é igual ao golpe físico. Ele é um estelionato, mas um estelionato digital. Ele é uma falsa central telefônica, outro golpe, ele é diferente. Usou vários estratagemas e o dinheiro também saiu de uma outra forma. Então é isso, mas está havendo um caminho aí, nós estamos tendo a luz já, não no fim do túnel, no meio do túnel já estamos tendo uma luz e estamos tendo sucesso com a antecipação, o bloqueio do dinheiro para se discutir. O mais importante é isso, a antecipação de tutela para o bloqueio do dinheiro, para que fique discutindo o processo, que demora o processo, né? Tem várias nuances aí, vários recursos, mas no final o dinheiro está preservado. Porque o foco é preservar o dinheiro. E existe outro problema que pouca gente percebe, né? Depois do golpe, muitas pessoas vão procurar qualquer advogado. Ah, meu primo é um advogado, E isso é um problema também, porque envolvendo fraudes digitais exige um advogado especializado, profissionais que tenham essa capacidade mais avançada. Paulo, eu acho muito importante essa pergunta, até para esclarecer, para trazer essa informação para o público. Sempre é muito importante que o profissional que vai cuidar do seu caso seja especialista na área. Por exemplo, eu posso me aventurar a fazer um processo de direito trabalhista? Eu conheço a teoria, eu conheço a CLT, eu tenho lá na internet informações de como entrar com uma ação trabalhista para preservar o dinheiro daquele reclamante. Só que eu não tenho a prática nessa advocacia. Eu não sei como funciona na prática, eu não sei como aquele juiz que vai julgar o caso, ele quer que eu faça a petição, o que é importante ali. Eu não tenho experiência nessa área e eu não vou me aventurar. O que a gente tem visto hoje no mercado é, como o tema fraudes e golpes ele está muito em alta, é uma das pesquisas que o Google relata ali diariamente, que mais acontece na plataforma, a gente tem muitos advogados que decidiram se aventurar nessa área. E da mesma forma, ele não tem experiência, mas ele acha que pegando ali pela internet, utilizando uma inteligência artificial, ele vai conseguir entrar com uma ação e vai ter êxito. E isso é o maior engano que esse cliente que procurou esse advogado que não é especialista vai ter. Esse advogado, ele não tem um entendimento de como esse processo acontece e a gente tem exemplos no escritório de retrabalhos que temos de clientes que contrataram advogados que não eram especialistas e nós precisamos refazer o processo como um todo. E a dificuldade, ela é muito maior. Esse cliente, às vezes, pagou um valor de honorários para esse advogado que não era especialista, verificou durante o trabalho que ele não era e preferiu contratar um outro escritório. Ele pagou 2 vezes. Mas existe ainda a situação que é pior. O cliente ele contrata um advogado que não é especialista, o processo chega ao final, ele não tem êxito na ação, ou seja, ele perdeu a ação judicial e aí ele não tem a oportunidade de tentar uma segunda vez. Porque no nosso judiciário, quando a gente tem o trânsito em julgado, quando o processo chega ao fim, você não pode tentar uma segunda vez. E esse é o maior risco que esse cliente sofre. Bom, e aí a gente quero fazer um parênteses para vocês viram que o pessoal que sabe muito, esses 2 doutores são maravilhosos. E para ajudar o nosso público, eles prepararam material gratuito também, né? Um guia com os primeiros passos para quem acabou de sofrer um golpe digital. Explicando quais providências você tem que tomar já nas primeiras horas, como aumentar a chance de recuperar esse dinheiro. O material vai poder ser acessado onde? Nas redes sociais do Falando de Fraude e também nas redes sociais da Pardi e Moraes Advogados. É isso mesmo, né? Isso. O material é bem completo, hein? Acessa lá, já baixa, já curta também, compartilha com todo mundo. Bom, vamos falar de golpes mais preocupantes atualmente. Se vocês tivessem que fazer um ranking sobre esses golpes, quais seriam as fraudes que mais chegam ao escritório? Bom, a gente tem os golpes do momento, né? Isso aí não precisa fazer ranking. Os golpes do momento são aqueles do Dia dos Pais, a Black Fraud, quer dizer, Black Fraud, né? Até puder, já viu que tem uma... o golpe do Dia das Mães, o IPVA no começo do ano, IPTU, isso são os golpes que os golpistas, os fraudadores já tem lá no calendário deles. Mas aí eles vão reciclando os golpes, né? Mas o golpe, assim, que tá tendo
dando mais dinheiro para eles, eu acho que é o que está dando maior ataque, né? Que é o golpe do falso advogado. Porque ele está conseguindo muito dinheiro com esses golpes. São golpes de 500, 600 mil, 300 mil, né? E o golpe da falsa central telefônica, que tem várias não, né? São vários modelos de golpe na central telefônica, né? Uma hora para uma coisa, outra hora para outra, mas são golpes grandes. Talvez eles sejam um dos maiores, não são os maiores, mas são os mais constantes, porque abrangem uma grande quantidade de vítimas. Porque os fraudadores hoje, eles estão usando, além de tudo que vocês falaram, inteligência artificial, deepfake, eles estão usando uma outra coisa. Estão contratando pessoas que trabalham com comportamento humano, né? Pessoas que conhecem o comportamento humano para eles fazerem o grupo de ataque. Mas existe um outro que não tem tanto, tem um público mais seleto, que aí são golpes de 2 milhões, 3 milhões, 700 mil, né, Danilo? São os golpes que eles montam um clube de investimento. Então eles começam a dar aula de investimento, aí o professor oferece umas Bitcoin para fazer um teste, e depois nós temos vários no escritório que caem em golpes de 700, 800 mil reais, né, de aplicações em falsas empresas, agências de criptomoedas, né? Então esses são os maiores valores, e o mais recorrente são os golpes da falsa central telefônica, depois do advogado, o ranking seria esse, né? E depois os outros variáveis, né? Os outros têm vários variáveis ainda. De vez em quando eles reciclam os golpes, como o do QR Code, que apareceu agora essa semana. Eles reciclaram o golpe do falso QR Code, que eles colocam em lugares públicos e a pessoa acessa e vai ter um link malicioso lá, um malware, algum outro vírus, né? Mas também tem o golpe ainda, ainda tem golpe ainda do WhatsApp, acusando a inteligência artificial e a deepfake para pedir dinheiro de parente, de amigos, né? Então tem vários golpes, né? E assim, a prevenção é uma constante, né? A prevenção é uma constante, né? E dentro disso eu vejo uma coisa que a tecnologia vem chegando e os criminosos passaram a utilizar hoje inteligência artificial, clonagem de voz, deepfakes, cara, é uma imensidade, né? Como a tecnologia está mudando completamente o cenário de fraudes. Como você vê isso, doutor Danilo? A inteligência artificial, hoje, ela serve para os dois lados, né? A gente tem ela ajudando instituições financeiras, a empresas a criar mecanismos de segurança com relação a ataques, mas ela também é utilizada pelos criminosos para aplicação de golpe. Então hoje você consegue criar um avatar de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa pública, quando você tem muito conteúdo postado na internet, o criminoso ele consegue criar o avatar dessa pessoa, ele consegue clonar a voz dessa pessoa e utilizar essas ferramentas para aplicação de um golpe. Por exemplo, a gente tem uma vítima de golpe no escritório, onde ela recebeu ali uma ligação telefônica, como se fosse uma pessoa famosa, ela conversou com aquela pessoa famosa, aquela pessoa pediu para ela fazer o pagamento de um valor para receber um prêmio, e o que aconteceu? Aquela pessoa nunca tinha ligado para ela. Ela foi identificar depois que foi uma deepfake, que aquilo não existiu. E essas ferramentas utilizadas com inteligência por parte dos criminosos tornam os golpes e as fraudes muito mais inteligentes do que era antigamente. Então a vítima precisa ficar muito mais atenta a ligações telefônicas, a mensagem de voz que ela recebe, porque pode sim ser um golpista do outro lado. Às vezes consegue imitar até alguém da família mesmo. Eu já ouvi vários casos disso, né? É verdade isso? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode hoje achar que está conversando com a sua mãe no telefone e, na verdade, não é a sua mãe. O criminoso pode ter tido acesso a algum áudio dela, conseguiu copiar a voz ali daquela mensagem e está enviando áudio para você como se fosse a sua mãe enviando. É assustador, mas é preocupante da mesma forma, a pessoa precisa ficar atenta. A palavra correta é essa, assustador, né? Complementar o que ele falou, um conselho para vocês. Para esse tipo de golpe, crie um código de segurança de família. Então, quando a pessoa ligar, se passando pela pessoa que você conhece, ou seja, seu parente, você pergunta o código de família. Qual que é a cor da parede aqui do armário? Você veio buscar o presente hoje? Então esse código de família, a pessoa não vai saber responder porque o bandido tem tudo, mas não tem o código de família. Então é a chave de segurança, né? Essa é a chave de segurança. E completando o golpe do falso advogado, eu já quase sofri também, porque eles não escolhem a pessoa. Eles falam no começo quem pode cair no golpe. Eu tive uma sentença há pouco tempo, saiu a sentença, 2 dias depois o cara passou lá dizendo que eu tinha para receber e tal. Começou o golpe, passou tudo direitinho, o número de processo, o valor que eu tinha para receber, tudo direitinho. Só que era eu, e também, se fosse outro advogado, não teria caído porque não tinha transitado em julgado, não estava em execução, tinha só a sentença. Mas então, às vezes, eles não são tão aptos a fazer esse golpe. Mas tem uns que são mais perfeitos, tem uns que realmente são advogados ou orientados por advogados, tem isso também. Paulo, como ele falou bastante do golpe do falso advogado, eu vou aproveitar aqui para explicar como esse golpe funciona. Eu vou explicar exatamente na prática como ele funciona e vou passar aqui para quem está assistindo também uma forma, qual é o nosso trabalho nessa recuperação. Bom, a vítima, nesse caso, ela entrou com uma ação judicial de verdade.
independente de quando, há 1 ano, 2 anos. E os criminosos, eles conseguem acessar esse processo judicial dessa vítima. E lá nesse processo, ele consegue encontrar o nome da vítima, ele consegue achar o CPF dela, todas as informações. Eles vão num birô de dados, consultam o CPF dela e encontram o número de telefone. Com isso, eles já sabem o nome do advogado, e aí eles pegam um número de WhatsApp, procuram esse advogado na internet, olha qual foto ele usa na rede social e no WhatsApp dele. Nesse número de telefone, coloca lá a foto do advogado dessa vítima, o nome do advogado da vítima e entra em contato pelo WhatsApp da vítima que ele consultou pelo CPF dela. Ali, ele manda uma mensagem dizendo que é do escritório que ela contratou, dizendo que o processo que ela entrou acabou e que teve êxito. E que para receber um valor, ela ia participar de uma audiência com um juiz e um promotor de justiça. E repare, a gente está falando do âmbito civil, né? Dificilmente tem um promotor de justiça se não tem uma criança ou um adolescente envolvido no caso. Mas, independente disso, vamos seguir. E essa pessoa, ela está naquele momento lidando com uma emoção. Ela está com a euforia de que ela vai receber um valor que ela está esperando há 2 anos. E aí ela passa a não prestar atenção em diversos detalhes. Aquele golpista, aquele advogado criminoso, está informando para ela que ela precisa fazer um pagamento para a liberação de um alvará, ou ele fala que ela precisa transferir o valor que ela tem na conta dela para uma conta segura para que ela consiga receber essa indenização. E quando ela faz isso, ela foi vítima do golpe do falso advogado. E aí o nosso trabalho, nesse caso, consiste em identificar transações fora do padrão de consumo daquela vítima. Então a gente normalmente analisa o extrato bancário dessa vítima dos últimos 12 meses e identifica que ela não fez nenhuma transação de 20, 30, 50 mil reais dessa forma, de forma rápida, sem entrar em contato com o gerente. E quando isso acontece, a gente identifica uma falha no sistema de segurança do banco. E esse é o principal argumento que nós temos para buscar na via judicial a recuperação do valor que essa vítima perdeu. Muito interessante isso, hein? Mas a gente está falando muito de pessoa física, mas as empresas também vivem um quadro de grande vulnerabilidade atualmente, né? E quais são hoje os principais golpes comum contra as empresas e como elas podem reduzir esse risco? As empresas, elas são alvos, só que aparece menos na mídia, né? A mídia não tem tanto acesso porque a empresa ela tem um nome a zelar e aí não tem essa transparência, né? Ela não tem um seguro digital que obriga a ter transparência, então ela não tem transparência. Não só a empresa privada, quanto a empresa pública, né? A gente tem várias empresas públicas aí de fornecimento de água que já caíram no golpe, e de boletos duplicados, etc, etc, e não vieram a público dizer, nós caímos no golpe e estamos revertendo, chamamos nosso time aqui de segurança, então eles não falam isso. Mas as empresas públicas particulares, elas têm, as financeiras, têm um nível alto de investimento em tecnologia. Mas o maior problema de uma empresa é humano. 70% dos ataques ou da falha é humano. Então, o que precisa é elas investirem mais na educação digital. Por isso que a gente fala de fraude. A conscientização da prevenção, não só para pessoas físicas, mas para a empresa. Então, a empresa ela tem que continuar investindo nos melhores files, fazer pentest todo mês ou cada 2 meses, mas ela investir em gamificação, que é o treinamento de segurança constante, para que ela não caia num golpe. E, se for possível, se ela estiver adequada, ter um seguro. Porque é bom sempre ter um seguro. O seguro não é para ser usado, mas se cair num ataque. Os principais ataques que tem são os hamsters. Os hamsters, o vírus que ataca as empresas, elas paralisam a empresa, e aí pode ter várias nuances, como é que é o golpe. Pode ser de um pedido de sequestro de valores, de resgate. Olha, eu te devolvo os dados descriptados outra vez, você vai pagar esse valor. Pode ser também para deixar a empresa, um golpe para atacar a empresa, para paralisar a empresa e destruir toda a parte tecnológica dela, toda a parte de cadastro dela. Existem alguns golpes que eles são disparados simultaneamente, que conseguem destruir todo o sistema. Esses golpes são muito aplicados nas empresas públicas, empresas de fornecimento de energia, empresas de distribuição de água, meio de comunicação, para aí um golpe que não visa dinheiro, certo? E também as empresas podem sofrer um golpe duplo. Pode sofrer um golpe, ela pode ter o ataque, ela pode ter seus dados sequestrados, ela pode pagar e não ter de volta. Ou então, o golpe for o hamster for mal feito, porque o hamster ele é programado para aquilo. Né? Ele pode ser mal feito e aí ela não conseguir descriptar os dados. Ela não consegue trazer os dados de volta, o fraudador. E ainda, uma outra alternativa, tem várias alternativas aí. Ela pode pagar, ter os dados de volta, mas eles podem ficar com uma cópia e vender na Dark Web, na Deep Web. Então,
Esses são os principais. Então, a empresa, ela tem a dor de perder o dinheiro e ela pode perder a credibilidade do mercado. Imagina o marketplace. Existem também os golpes para pessoas jurídicas de elas serem clonadas, né? Por exemplo, fazer uma máscara do Mercado Livre, onde você entra lá para comprar, você coloca sua senha e não entra para eles ficarem roubando as senhas e depois entra no Mercado Livre ou na Amazon ou outro marketplace e compra um monte de coisa em nome da pessoa. A pessoa só vai descobrir quando chega a fatura, né? E a gente sai agora um pouco da pessoa jurídica, voltar um pouco à pessoa física, doutor Danilo. Recebi um golpe, acabei de sofrer um golpe, tô desesperado aqui. Quais são os 5 primeiros passos que eu devo tomar antes de desistir, antes de jogar a toalha no chão? Perfeito. Bom, o primeiro deles é o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Então, aconteceu a fraude, você identificou que aquilo é uma fraude, você vai acessar o seu aplicativo do banco, em praticamente todos, você consegue clicar na transação e informar lá que aquela transação foi um golpe ou uma fraude. E isso automaticamente já inicia o procedimento do MED, que é esse mecanismo especial de devolução. Isso, o banco, ele vai entrar em contato com o Banco Central, vai informar que houve uma fraude e vai tentar recuperar o valor na conta que o valor foi transferido. E aqui eu trago um ponto muito importante relacionado ao MED. A gente teve a mudança em fevereiro desse ano do MED. A gente passou do MED 1.0 para o MED 2.0. E qual que é a diferença deles? O MED 1.0, ele fazia com que o banco fosse obrigado a buscar o valor na primeira conta que foi transferida. Então, eu peguei o dinheiro, transferi para sua conta, Paulo, você estava aplicando um golpe. O banco ele vai lá e vai ver se o dinheiro está parado na sua conta. Só que o criminoso, ele é muito inteligente. Na hora que o dinheiro cai na conta dele, ele dispara 10, 15 transações desse valor, pulverizando para várias outras contas. Quando o banco vai lá na conta do Paulo, não tem nada. E aí voltava a informação, olha, infelizmente a gente não conseguiu recuperar o seu valor. O que o Banco Central fez? Ele criou uma ferramenta nova. E agora, o banco ele é obrigado a seguir a cadeia do dinheiro. Então não importa se o Paulo fez 1, 2, 15 transações depois que o dinheiro caiu na conta dele. O banco tem por obrigação seguir esse rastro para ver onde o dinheiro foi parar. O banco está fazendo isso? Não está. O banco não está fazendo isso. Só que isso, para quem trabalha na recuperação de valores provenientes de golpes e fraudes, é excelente. Porque quando eu, na ação judicial, falo banco, junta aqui o que você fez com relação ao MED 2.0, mostra a busca na cadeia do dinheiro. Sabe o que o banco fala? Eu pesquisei na conta do Paulo, que foi a primeira transação, e o dinheiro não estava lá. E eu informei o cliente que, infelizmente, a gente não conseguiu recuperar. Isso mostra que o banco não está cumprindo a determinação do Banco Central. E quando ele não cumpre, ele normalmente tem o dever de indenizar a vítima. Ele não tomou todas as medidas técnicas necessárias para buscar a recuperação do valor. Essa é a primeira medida. Obviamente, precisa fazer um boletim de ocorrência. Isso é necessário, boletim de ocorrência informando sobre tudo o que aconteceu, com todos os detalhes da fraude. Ele precisa, caso ele tenha passado o acesso da conta dele, bloquear o aplicativo bancário, trocar todas as senhas, seja a senha do e-mail que ele passou, esse acesso para o golpista. Então, trocar senha, fazer boletim de ocorrência, fazer o MED. E aí, a última e necessária, procurar um advogado especialista na recuperação de valores provenientes de golpes e fraudes. Mas daí você falou uma coisa que é interessante, que até eu pesquisando aqui é uma coisa que eu não sabia, que existe um golpe dentro de outro golpe, muitas vezes, né? Que é alguém prometendo recuperar o dinheiro, você vai lá, acredita e daí você leva outro golpe porque a pessoa vai pedindo dinheiro adiantado. Como a vítima pode diferenciar de um jurídico sério de uma pessoa que está dando outro golpe? E por que as pessoas voltam a cometer esse erro e que já caíram já num golpe uma vez? Paulo, e é muito importante essa sua pergunta, porque isso acontece em muitos casos. Quando a vítima, ela sofre o golpe da falsa central de atendimento, por exemplo. Entraram em contato com ela, falaram que era do banco, pediram para ele acessar a conta, fazer transferências para deixar a conta dele mais segura, ou baixar um aplicativo para deixar o aplicativo dele mais seguro. Ela foi vítima de um golpe e acabou realizando 2, 3 transações ali. O golpista, ele sabe que ela realizou essas transações e ele também sabe que ela solicitou o MED dessas transações. Horas depois, esse golpista entra em contato com ela, falando que é do banco
e que ela tinha solicitado o MED e que ele já tinha identificado e que eles estavam tomando as providências para recuperar o valor. Mas quem tá falando com ela continua sendo o golpista que aplicou o primeiro golpe. E a gente tem clientes no escritório que foram vítimas deste golpe dentro do primeiro golpe que ela tomou. Ela perdeu 10, 20 mil no primeiro golpe. Aí o golpista ligou falando que era do banco, que ele tinha pedido o MED e que ele precisava fazer umas confirmações na conta dela. E aí o golpista consegue levar o resto do dinheiro que ela tem. Então um golpe de 15 mil vira um golpe de 100 mil reais. Meu É Deus. impressionante. O que a gente recomenda nessa situação? A vítima precisa desligar o telefone, ela precisa entrar em contato com o banco dela, com ela telefonando para o banco. Ela precisa ir na agência dela, conversar com o gerente e verificar se é o próprio banco que está falando com ela. Porque o risco do golpe continuar depois do primeiro, ele é muito grande. Isso causou uma preocupação pra mim, porque ninguém é sorteado, né, pra cair o golpe. As pessoas já têm acesso ao meu dado, já sabem o nome da vítima, o banco que ela tem a conta, até a última compra que ela fez. De onde vem essa informação? E o que isso diz sobre o cuidado que eu tenho com os dados e como esses dados vazaram? Exposição nas redes sociais, né? A pessoa se expõe muito nas redes sociais, vive nas redes sociais, coloca geolocalização, coloca o que está comendo, restaurantes, e acaba clicando, como é muito curioso, o brasileiro acaba clicando sempre em links lá que acabam roubando os dados da pessoa, né? E também tem os cadastros vendidos na Dark Web e Deep Web, né? Porque você dá o seu CPF em tudo quanto é lugar. Através do CPF, eles vão montando um banco de dados, certo? Depois vende isso até no Telegram, tem em vários lugares que vende abertamente aí. Até outro dia tinha no Google vendendo dados, entendeu? O problema é dados. Tudo começa com dados. Vamos pôr isso na cabeça. Começa com dados. Mas começa com a gente que não tem a prevenção e expõe nossa vida. As redes sociais tinham uma atividade, começaram com uma atividade, outra tem outra atividade. Outra tem atividade. O Instagram começou como um álbum de fotos. Facebook também. E hoje ele vende, ele faz transação e a pessoa expõe a vida dela. Quanto mais exposta, mais reality, mais dados. É esse o problema. E é através disso que você monta os call centers do crime, que são call centers organizados. O call center do crime tem o setor de cadastros, tem o setor de programação de crimes, tem um setor de a pessoa, um é boleto, outro é falsa central telefônica, outro o cadastro. Quando nós falamos de cadastro, ele é amplo, não é só os seus dados. Por exemplo, os dados de bancos, como funciona a central telefônica para montar os esquemas. Então tem essa parte, a parte dos esquemas, que é o marketing, tem a parte hoje do comportamento, para saber como fala com as pessoas. Nós fizemos só, assim, voltando uma coisa que não tem muito a ver com essa pergunta, mas tem tudo a ver. A gente fez um episódio 101, onde a gente relata alguém que foi sequestrado, foi para Mianmar, ele foi humano, foi traficado para lá, e ele contou como é que era. Lá era dividido. Como é que o call center de lá faz golpe aqui? Ele aplicava golpe no Brasil, o golpe de um golpe a pouco. Então, tinha um setor que fazia lá os dados cadastrais, outro montava o script e ele só aplicava. É mais ou menos assim. É mais ou menos que funciona. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. A prevenção de não se expor, de tomar cuidado, né, com o que vai fazer. Por exemplo, a gente muito acha que o celular faz tudo. Nós temos um golpe muito antigo, no escritório antigo, que a pessoa foi consertar o celular dela, que tinha quebrado a tela, o cara falou, deixa ligado o celular. Deixou tudo ligado ali, a pessoa entrou e roubou todos os dados, fez um monte de empréstimo, um monte de financiamento, entendeu? Então, até isso, até cuidar do celular, o descarte de um jogo de videogame que tem cadastro lá, tem muito videogame que você cadastra o cartão para usar, você entendeu? Então, são várias situações, que antigamente tomava cuidado, você recebia um talão de cheque, você colocava no cofre, hoje não. Então, assim, eu sei que é complicado, mas você quer ter uma segurança, mais ou menos, porque não existe 100% de segurança, nem para a empresa, nem para a pessoa física. Existe 95% de segurança. Você tem que ter 2 celulares. Um de ficar em casa, no cofre, como ficar um cheque, para fazer as transações. E outro para você usar nas redes sociais. Mesmo assim, algumas pessoas têm um valor de rede social maior que o dinheiro que elas têm no banco. Hein? Tem que tomar cuidado, porque os golpes não são só de recuperação, não estou falando de recuperação, mas tem o golpe do amor, o golpe do sextorção, tem o golpe do sequestro das redes sociais, o roubo de documentos para montar uma escritura falsa, que hoje em dia todo mundo tem a vida dentro do celular, não tem só o banco, tem fotos, tem os seus documentos, a sua escritura, os documentos do carro, tem tudo lá dentro, na verdade, então é tudo. Tem que tomar cuidado hoje, eu sempre brinco, desde a geladeira até o celular. Doutor Danilo, aqui veio uma coisa na minha cabeça que vocês falaram no começo. O criminoso passa para conta de outra pessoa, um laranja ali com um amigo. Só que essa pessoa é vítima criminosa, muitas vezes ela é enganada, não sei. E o que acontece quando o dinheiro sujo passa por conta de uma pessoa que não está muito atenta? É um crime também? E é muito importante aqui a gente diferenciar. Existem 2 situações. Uma delas é quando o Danilo aqui, eu vou emprestar minha conta para o doutor Afonso
vai utilizar, ele não me contou muito bem o que ele faz, mas ele falou que vai cair ali uma grana todo mês na minha conta e que é para eu repassar para ele e eu posso ficar com um percentual desse dinheiro na minha conta. Então eu estou sendo beneficiado por este valor e eu não sei o que o Dr. Afonso faz, mas eu também não quis saber. Eu vou responder também pela fraude. E aí a gente está falando da esfera civil e da esfera criminal. E aí, essa pessoa, ela vai ter outros problemas, porque a conta dela vai ser bloqueada no Banco Central por fraude. E essa pessoa, ela nunca mais vai conseguir abrir conta na vida dela. Ela vai entrar numa blacklist do Banco Central, o CPF dela vai ficar cadastrado, ela não vai conseguir abrir conta nunca mais. Esse é o primeiro caso. A gente tem outra situação que ela é mais complexa. E aí eu já atendi esse tipo de demanda. A pessoa entrou em contato comigo, falou: doutor, eu estou sendo processado por um banco por valores que caíram da minha conta e foram transferidos por um terceiro e eu não sabia, eu não tive a menor ideia do que aconteceu. Essa pessoa tinha uma conta em um banco digital e ela parou de usar essa conta já fazia mais de 5 anos. Deixou lá parada a conta. Alguém conseguiu acesso a essa conta dela, começou a transferir dinheiro de fraude para essa conta e repassar para outras. Esse banco que foi vítima da fraude entrou com uma ação de regresso contra essa cliente, cobrando a indenização dela, desse valor que ela perdeu. Foi só aí que ela descobriu, a gente apresentou defesa, mostrou que ela não tinha acesso a essa conta mais, e obviamente a gente teve êxito no processo. Mas essa pessoa, que ela não sabia que a conta estava sendo aberta, ela pode ser prejudicada, que a gente sempre deixa de alerta. Como é um programa para passar para o telespectador aqui, para quem está assistindo, como evitar fraudes, a gente fala: acessa o site do Banco Central, vai numa ferramenta que chama Registrato. Nessa ferramenta, ela consegue identificar todas as contas bancárias que tem abertas em nome dela, ela consegue identificar se existe empréstimo no nome dela, se tem cartão de crédito que ela desconhece em nome dela, porque um golpista hoje pode ter feito um cartão de crédito no seu nome, Paulo, e você não tá sabendo, e tá gastando dinheiro lá. Você só vai ficar sabendo quando o seu nome foi protestado. O Paulo já foi vítima de um telefone, Maria telefônica, que ele também não sabia. E como que é essa questão do registrado? É. Registrar, vou até acessar lá. É muito importante para todo mundo. Você acessa o site do Banco Central, você coloca lá Registrato, pode colocar no Google Registrato, ele já vai dar o link direto do Banco Central. Você vai fazer o login pelo gov.br e ele gera um relatório para você. Relatório de contas correntes abertas no seu CPF, relatório de cartões de crédito e de dívidas ativas no seu CPF. Você consegue ver todo o seu histórico bancário. E aí você vai identificar se tem alguma conta aberta em seu nome que você desconhece. Isso é muito importante, a gente sempre orienta, isso faz com que aquela vítima não sofra mais nenhum tipo de fraude. Isso é para consultar todo mês, né? Eu já tenho que fazer saindo daqui hoje. É Já não importante. sabia disso, já vou entrar, já vou fazer meu registrado aqui para entender. Doutor Afonso, agora uma questão de que eu levei um golpe, fui falar com o banco fala para mim: ó, eu devolvo uma fração, 30%, 40%, mas aqui você tem que assinar um termo de sigilo e de quitação total. Isso é boa fé ou o cálculo de risco que o banco já tem? E o que eu tô perdendo, o que eu tô abrindo a mão quando eu faço isso? Bom, eu não tenho notícia que o banco faça isso, não. O banco devolve o MED lá, que também é raro, a gente não tem, né? Caso tem algum caso devolve o MED? Não tem, né? A pergunta que ele colocou, a gente já teve casos do banco, de forma extrajudicial, oferecer um acordo para aquela vítima. Mas acordo no processo, né? Não, fora de processo. Você Fora de entrou lá, vai falar: vou processar você, eu notifiquei o banco, eu vou te Eu não processar. tive nenhum caso, só ele que teve, assim. Vou notificar, vou te processar. E aí o banco, ele fala: olha, a gente não vai conseguir devolver o valor inteiro, você perdeu 100 mil, mas eu te devolvo 30 mil aqui e você assina dando quitação. A gente não recomenda, obviamente, porque quando o banco ele tá oferecendo algo, Tá oferecendo ali, culpa junto. ele já sabe que ele é culpado, né? Então, não é uma boa saída para aquela vítima. A gente recomenda que procure o especialista, que vai fazer um estudo daquele caso e vai identificar a melhor saída para a situação dela. Mas é raro isso, Paulo, porque sabe o que acontece? Acontece em algumas situações também, até na trabalho isso acontece. O banco nunca se dá por culpado porque aí abre uma porta para vários, entendeu? Não é só aquele que vai fazer. Mas eu acho que realmente o que o Danilo falou é o correto, é entrar com ação contra o banco para pagar tudo, né? Até usando esse argumento, se tiver alguma prova, que ele já tentou pagar 30%. Então ele já está se dando como culpado que ele cometeu alguma situação de compliance, falta de cuidado, ele tem alguma culpa a ver nessa transação. Eu entraria com o processo contra o banco. E tem também aquela questão uma coisa até triste aqui falar, mas o golpe do amor, que envolve sentimento, e é comum daí a vítima, depois que levou o golpe, ainda querer defender o criminoso, porque ainda acredita, né, confia. Por que esse vínculo emocional é tão complicado? E como vocês trabalham com alguém que está nesse estado, tem uma ação a ser tomada? Tem, e é uma situação muito complexa, porque quando a gente trata do golpe do amor, a gente não tá falando só do dinheiro. O golpe ele não é financeiro aí, ele é sentimental. E quando a gente trata sobre sentimento, aquela vítima ela tá muito vulnerável. E esse golpe, ele não acontece da noite pro dia. São dias, meses,
às vezes até quase 1 ano de conversa do criminoso com a vítima, criando uma relação de confiança, criando ali uma intimidade com ela. E quando ele percebe esse gatilho, que ele ficou íntimo dela, ela já virou a vítima perfeita para ele. E a vítima, ela não acredita que ela tá perdendo nada. Porque aquele criminoso, o golpista, ele fala para ela que ele vai receber logo logo uma herança, que ele tá para receber o valor da venda de uma casa. Então a vítima ela não acha que ela tá perdendo dinheiro. Ela acha que ela tá ajudando uma pessoa que ela gosta muito. Então ela vai lá, oferece 500 mil reais para ela. Não, eu vou te emprestar 500 mil aqui para você realizar. Quando você receber, você me devolve. E quando entra o sentimento e ela vai comunicar isso para um amigo, para um parente, e aí esse parente fala para ela: cuidado, você tá sendo vítima de um golpe. Ela fica nervosa. Ela vai falar para ele que não tá sendo não. Que ela conhece aquela pessoa, que aquela pessoa é de confiança que vai devolver o dinheiro para ela. E ela defende o criminoso, mesmo na cara dela, que ela tá sendo vítima de uma fraude. O valor sentimental ali, o golpe que envolve a confiança, ele é muito difícil. Eu converso com vítimas que até chegar no escritório, contar o caso e eu mostrar na prática que aquilo é uma fraude, ela não acredita. Ela não acredita que aquele cara tá aplicando um golpe nela. Complementando, deixa eu complementar aí. Nós temos golpes, existem vários tipos de golpes do amor, Paulo. Existe esse golpe que o Danilo contou, que namora, que veio pelo Tinder, etc. Tem até um filme, né? Vem do Tinder que namora e o cara pede alguma coisa pra pessoa, tô precisando de dinheiro ou uma casa. Tem um outro muito comum que não estão aplicando agora, aplicavam muito, né? O cara falava que mandou uma encomenda pra ela, um presente, pra pagar uma taxa na alfândega. Ligava uma pessoa da Polícia Federal, eu tenho esse golpe, é verdadeiro. Ligava uma pessoa da Polícia Federal, tem uma taxa aqui e tal, o produto vai ser vendido, etc. E existe um outro, que é o mais comum, chama engorda-porco. É o nome. Esse engorda-porco era justamente o golpe contado no episódio 101, que o traficado brasileiro que foi lá para fora fazia um golpe. Esse é um golpe mais rápido. Ele tem que aplicar o golpe, ele conta lá em 3 dias, tem que fazer a pessoa ficar enamorada, e aí usa o falso emprego. Que você fica aplicando dinheiro, vai ganhar e depois... Então esse golpe, ele rendia por cada vítima $2.000 no máximo. É um golpe menor. E existe o golpe também do engorda-porco mais longe. Nós temos um golpe no escritório de uma alta executiva. Por isso que eu falo, o golpe, voltando àquela pergunta, a primeira pergunta que você fez, o que as pessoas que caem? Essa pessoa, uma alta executiva, uma mulher, 47 anos, executiva das maiores empresas do Brasil, financeira da empresa, ela caiu num golpe do amor para aplicar criptomoedas, perdeu R$900 mil. Foi um golpe interessantíssimo, porque ele ficou 6 meses namorando só por correspondências em inglês ainda, os dois só falavam inglês, ela é japonesa, e ele também se passava por japonês, o fraudador. Tinha até o cachorro do cara lá, tudo bonitinho, montou. E aí ela não caiu no golpe, porque ela não precisava de dinheiro, ele ia falando, você aplica para sua aposentadoria, vai ser muito bom, você vai ganhar dinheiro e tal. E aí, depois, 6 meses, ele passou para outra vítima, 2 meses depois ele voltou, e 1 mês ele fechou ela, concluiu ela. Ele fez a transferência, a primeira, ela devolveu o dinheiro com lucro, aí foi aplicando a segunda, quando chegou em R$900 mil, ela só pagar uma taxa para ter, e aí desapareceu. E a gente trocou a ação, conseguiu bloquear o dinheiro, estamos discutindo a legalidade de quem quer o dinheiro. A gente conseguiu fazer todo o rastreamento do dinheiro em criptomoeda, chegar onde estava parado, numa corretora gigantesca de criptomoeda, e a gente bloqueou o dinheiro. Então, a recuperação, há condições. Desde que a pessoa... Essa foi a única vítima que eu vim rápido, pra você ter uma ideia, ele finalizou o golpe em 20 de dezembro, quando foi em janeiro, ela veio pessoalmente, que é coisa rara, veio conversar comigo, a gente fez toda a assistência para ela, de acolher ela, para ela falar do jeito que ela queria, demorou uns dias para contar tudo, não foi só uma sessão só, a gente fez esse acolhimento, aí a gente conseguiu em fevereiro já mover o processo de uma maneira rápida, né? Rápida. Então esse é uma das coisas que a gente recomenda, né? Não seja vítima 2 vezes do golpe e de não fazer nada contra o criminoso. Mas sabe que minha esposa trabalha numa cidade geriátrica, né, que é de idosos, e eles têm uma certa autonomia. E uma coisa que tem muita preocupação é que um público-alvo dos criminosos são os idosos. Só que daí eles ficam com vergonha de assumir que eles receberam um golpe, e daí os filhos falaram, não tem mais autonomia para lidar com o dinheiro, com a conta. E como o filho deve abordar isso aí com os pais, sem humilhar essas pessoas? Quer que eu responda? Pode. É uma situação complexa, né? A gente precisa que o pai, ele seja ouvido pelo filho. É óbvio que o filho, quando vê o pai diante de uma situação de fraude, ele acredita que o pai não tem mais condição ali, um pai idoso, de cuidar ali da conta bancária, da vida cível, né? Mas o que a gente recomenda para esse filho? Converse com o pai antes da fraude acontecer.
Você precisa orientar esse idoso que os golpes acontecem, que qualquer pessoa pode criar uma conta de WhatsApp e colocar uma foto que não é a dela e conversar com outras pessoas fingindo ser outra pessoa. Porque o que a gente encontra muito de pessoas de idade é falando, mas eu vi a foto no WhatsApp, era ele. E não era. Eles não sabem que hoje você pode falsificar um WhatsApp, né? Colocar a foto de outra pessoa e fingir que é ela. Para aquele idoso que não está acostumado com tecnologia, com Depois a voz, internet. Danilo, a voz também faz Sim, muita. ele- O pedido com a voz do filho ou de um parente, ele causa uma grande repercussão na pessoa, né? O que a gente recomenda é que os mais novos orientem antes da fraude acontecer. Converse, explique. Após a fraude acontecer, ouça o pai, ouça o avô e vá junto com ele procurar um especialista para buscar a recuperação dos valores. Mas tem um caso, doutor Danilo, que é um pouco mais complexo ainda, né? Porque tem aquele golpe, a gente tá falando de pessoas desconhecidas, um número que a gente nunca viu. Mas vocês já viram o caso também que o autor é um parente, um funcionário de confiança, e a gente vê muito isso na mídia, quando acontece, cuidador mesmo. Como a família tem que reagir nisso? E o que a lei diz quando a vítima é alguém que a gente ama? É bem complicado, porque quando a gente tem um cuidador, quando a gente tem uma pessoa muito próxima da família, ela consegue colher muitas informações para tornar esse golpe praticamente que não seja identificado, né? E aí a gente trata, como o Afonso falou, da chamada engenharia social. Esse cuidador, esse parente, esse amigo muito próximo, ele sabe toda a rotina daquela vítima. E quando o golpe acontece por meio de uma pessoa que é muito próxima, principalmente quando há uma confiança ali, quando a gente está tratando da esfera criminal, a pena ela sempre tem um aumento já previsto no Código Penal, por se tratar de uma pessoa de confiança, uma pessoa que devia proteger aquela vítima. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nos profissionais que nós estamos colocando para trabalhar dentro das nossas casas, nas informações que nós passamos para o parente, para aquele amigo que na verdade não é um grande amigo. A gente recebeu um caso no escritório agora, recente, tem menos de 5 dias. A vítima, ela recebeu uma herança, comunicou isso para uma amiga e ela estava indo para casa dessa amiga que ela comunicou. Ela foi abordada na rua por pessoas, essas pessoas provavelmente já sabiam que ela tinha um dinheiro na conta, que ela não tinha aplicado, e aplicaram um golpe nela, ela perdeu todo esse valor. E, O antigo do falso bilhete. e como que essas pessoas sabiam que aquela vítima ia ter disponível 150 mil reais na conta naquele dia, naquele momento? É óbvio que existia a informação ali de que aquela vítima estava indo para aquela casa, naquele momento, naquele lugar, com o dinheiro disponível. Então, quanto mais informação a gente passa, mais vulnerável nós É a ficamos. exposição. É claro que foi uma montagem de uma pessoa, porque ela é aposentada, ganha 3 mil reais. Como é que ela podia ter 150 mil reais? Então, você entendeu? Isso é engenharia social, esse é a checagem de todo o processo. Não importa que é físico, o digital é mais fácil ainda. Esse foi físico, né? Foi o golpe do falso bilhete que alguém quis vender para ela. Aquela maneira que é o golpe do falso bilhete premiado. Mas aí, caí nesse golpe, doutor Afonso. Mas aí eu registrei o boletim de ocorrência e fico esperando, parece que nada acontece. Essa investigação primeiro, anda realmente essa investigação criminal? E se não andar, a via civil funciona? E como eu tenho que fazer sem depender da polícia? Qual o caminho? Aí, Danilo, você está cuidando do caso, responda. Como é que você vai fazer o cível, né? O crime é com a polícia. A gente pode só acompanhar o processo. Uma coisa, se houver uma condenação, implica num ressarcimento. Agora, o problema é que tem que correr atrás do dinheiro, né, Danilo? Correr atrás da grana. A gente sempre fala que o trabalho civil e criminal, eles podem caminhar juntos, mas eles não necessariamente precisam caminhar juntos. Quando a vítima ela sofreu um golpe, ela vai na delegacia, ela faz um boletim de ocorrência. O boletim por si só, ele não faz com que a investigação comece. Aquela vítima, ela precisa fazer a representação criminal. Então, após o boletim de ocorrência, ela tem um período aí de 6 meses para ir na delegacia e representar contra o criminoso. O nosso trabalho, ele pode acontecer tanto simultaneamente na via criminal e na via civil, mas o que a maioria dos clientes nos procura é para buscar a recuperação dos valores. E a recuperação do valor é na via civil, não vai ser na via criminal. Nesse caso, a gente vai identificar o que aconteceu, a gente vai solicitar extratos bancários, a gente vai consultar comprovantes de transações, a gente vai seguir a cadeia do dinheiro, como que aquela transação saiu, qual era o perfil de consumo daquela vítima. Então a gente tem uma inteligência artificial no escritório que faz uma análise em todo o extrato bancário daquela vítima e identifica quais transações fugiram do padrão de consumo. E com essa análise, a gente tem argumentos técnicos para representar na via judicial
contra a instituição financeira e buscar a recuperação do dinheiro daquela vítima. O nosso trabalho não é chegar no dinheiro que chegou na ponta lá daquela vítima, daquele Nesse criminoso. caso específico. O que a gente precisa fazer é buscar quem pode reparar financeiramente essa vítima. E na maioria dos casos é a instituição financeira. Quer dizer, aí tem toda uma inteligência por trás. E tem uma coisa que eu queria entender: o extrato revela as coisas que eu, como vítima, não consigo enxergar, né? E como isso se transforma num rastro que pode se transformar em responsabilidade da instituição? Como que isso funciona? Pois é um ponto muito importante, né? Hoje, por meio dessa inteligência artificial que a gente tem no escritório, a gente consegue jogar lá o extrato bancário dos últimos 12, 24 meses da conta dessa vítima, da pessoa que sofreu a fraude. Essa ferramenta, ela vai analisar transação por transação e vai criar um perfil de consumo dessa vítima. Com esse perfil de consumo, a gente consegue comprovar na via judicial que uma transação que aconteceu ali de 20, 30, 50 mil reais num dia específico, em um período muito curto, isso nunca aconteceu na conta daquela vítima. Aí depois foi para várias contas, né? Sim. E que o banco tinha por obrigação bloquear essas transações por meio do compliance, entrar em contato com aquela vítima, perguntar se aquelas transações eram autênticas, se ela estava sendo obrigada a realizar, se poderia estar acontecendo algum tipo de fraude ou não. Quando isso não acontece, é o argumento que a gente precisa para ter munição na via judicial e responsabilizar a instituição financeira. Maravilha. Mas todo golpe tem uma frase inicial, uma emoção, uma abertura para ser tomada, né? Para que ele possa funcionar. E se a pessoa reconhecer isso já no começo, ela já consegue interromper esse processo, correto? Que emoção é essa? O que a pessoa pode fazer no exato momento que ela sentir que é um golpe? Uma promessa de, por exemplo, uma antecipação do imposto de renda, você vai receber, sabe que não existe essa antecipação, uma falsa promessa, apressar um determinado pagamento, recebimento, uma premiação, e a urgência. A urgência, sempre todo golpe é agora, tem que fazer, senão, o momento é esse, a urgência sempre. Não deixa a pessoa pensar, ter calma. Então, a engenharia social, ela é montada não só por um script, é montada para fazer a urgência, a pressa, a necessidade no momento. O que a gente sempre traz, né? A fraude, ela utiliza sempre algum gatilho mental na vítima. E aí o gatilho mental, ele pode ser uma euforia. Você ganhou tal coisa. E aquela vítima fala, nossa, eu vou aproveitar isso. Ou a vítima, ela acredita que ela vai ter alguma vantagem. Se você fizer o pagamento agora, você vai ter um desconto de 30%. Ou ela olha ali um produto que custava 5 mil reais. E naquele momento, ele está custando 2. E ela precisa fazer isso naquele momento. O que a gente sempre diz nesse tipo de situação, se a vítima parar por 30 segundos e tentar, em vez de não deixar tomar conta aquela euforia ou aquela situação de tirar uma vantagem, se ela conseguir parar por 30 segundos, raciocinar sobre a situação, ela vai identificar que há algo de errado. A gente sempre diz, não existe almoço grátis, e quando algo está muito barato, alguém vai pagar essa conta. E normalmente é a vítima. Então, uma outra coisa, né? Não pode querer levar vantagem. Não pode criar a lei de gesto, querer levar vantagem, porque vai acontecer realmente essa falta de prevenção. Ela tem que sentar, pensar, e principalmente, normalmente, isso vem a pessoa procurada. Entendeu? É um link que veio falso, um SMS que veio o padrão, não é só de presente, de outras coisas mesmo também, uma oferta de um iPhone por R$1.000, entendeu? Então é isso, a oferta, levar vantagem, como o Danilo falou, e acaba fazendo a pressa para a pessoa não pensar, para ela não respirar e pensar, entendeu? O que ela tem que fazer é simples, sai dessa situação, seja desligar ou sair do link, pensa e depois volta, se for realmente, verifica se é verdadeira realmente a procedência e a oferta, se tem validade. Senhores, lá não tem nem o que falar. Os doutores me deixaram muito envaidecido de poder participar desse programa hoje, de poder debater um tema tão importante. E eu já participei dos primeiros, de ver como evoluiu essa questão e como, infelizmente, por mais que eu esteja feliz, é alguma coisa que é preocupante, porque, poxa, as fraudes evoluíram muito. E assim, a mensagem que fica para mim, acredito que para todos, né, é que você não pode ser vítima 2 vezes, né? Pelo criminoso e depois por não buscar informações adequadas e por não buscar uma assessoria, um suporte adequado. E por isso eu queria agradecer vocês, doutor Afonso, doutor Danilo, por me aceitarem essa edição especial. Estou muito feliz mesmo, muito envaidecido. Tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente, né? Com certeza. A prevenção é a melhor arma que nós temos, né? A prevenção, conhecimento, e trazer o conhecimento, como o Danilo trouxe, dos golpes que a gente tem no escritório, em outros lugares que a gente vê, não só no escritório. Eu mesmo contei um golpe que eu, como um processo que eu tinha, então
quando você conhece o golpe, você já tem uma prevenção. Quando você recebe aquele link, aquela mensagem, você sabe que é possível uma falsificação visual através da deepfake, é possível uma falsificação sonora através da voz, então você sabe, você já vai tomar cuidado, vai desligar o telefone, vai ligar pro seu pai, pro seu parente. Quando você sabe que é possível o marketplace mandar um link para você clicar lá no link da Amazon Mercado Livre, você vai clicar lá, vai ver a máscara, mas é falso, você vai entrar pelo seu próprio aplicativo. É a mesma coisa. Nenhum banco liga para você, nenhum banco manda SMS para você. Você tem que procurar o banco. Tudo que vier dessa forma, através de SMS, através de link, através de e-mail também, com certeza tem uma grande probabilidade de você estar caindo no golpe. E o doutor Danilo se atualiza todo dia sobre isso também, né, doutor? Todos os dias, o que o Afonso falou aqui é essencial, mas o que a gente sempre passa pro cliente que foi vítima de um golpe, para a vítima, ela precisa sempre estar atenta. Se ela desconfiar que aquilo sempre pode ser uma fraude, a chance dela não ser vítima é muito grande. Então chegou alguma coisa estranha, acha que é um golpe. Provavelmente vai ser. Se ela tem dúvida, provavelmente é fraude. Provavelmente é fraude. Então a gente sempre pede essa atenção e que acompanhe aqui o nosso conteúdo nas redes sociais, no Falando de Fraudes, que sempre tem matérias novas, tem material sempre para deixar as pessoas protegidas na internet. Exato, pessoal. E como ele já falou aqui, como eles já falaram, esse episódio foi especial, muito especial para mim, mas se você quer combater fraude, qual o único caminho? A informação. E aqui você tem informação, já siga esse canal, já também procure Falando de Fraudes nas redes sociais, também o canal deles, o site, o YouTube, compartilha com todo mundo. Pode nos procurar no LinkedIn, eu sou no LinkedIn, eu respondo perguntas no LinkedIn, respondo Sofreu tudo, fraude, no não tenha Instagram. vergonha. O Danilo também, o Danilo tem os canais dele, responde, a Pardim Moraes tem os canais dela, a gente responde, a gente dá essa assistência inicial gratuitamente. A gente está montando aí um instituto com psicólogos para fazer também uma ajuda, um pro bono de um controle emocional, de a pessoa ter uma forma de começar a saber um tratamento emocional, para que ela tenha uma estabilidade, que ela não afeta, além do prejuízo que ela teve, não afete a vida profissional dela e a vida pessoal dela, né? Porque a pessoa sofre de 2 problemas na vida, né? Sofre do coração, né? Pode morrer, e sofre do bolso também. Então, o bolso é muito importante, ou seja, o dinheiro é muito importante para as pessoas, então precisa de um acolhimento, um tratamento psicológico, para que levantar a autoestima para ela, esperar a recuperação através de um profissional competente. E é isso, então, pessoal. Esse foi o episódio especial. Eu sou o Paulo Celli novamente. Agradeço vocês. Peço mais uma vez que compartilhem e passem essa informação para todo mundo, porque a única forma de se prevenir é com informação e não tendo vergonha de assumir que muitas vezes você caiu no golpe para buscar os seus direitos e procurar pessoas capacitadas e especializadas que a gente tem aqui. E fique seguro até o próximo episódio. Abraço, gente. Até o próximo.